Olá, seja bem-vindo ao programa Nosso Direito aqui pela TV Câmara de Pelotas. Hoje vamos falar sobre um assunto que envolve direito civil, é a pensão alimentícia, um assunto bastante polêmico. Por isso estamos aqui com a professora de Direito Civil da Faculdade Anhanguera, Pelotas, professora Sandra Castilho, que é especialista em Direito da Família e também de sucessões. Professora, seja bem-vindo ao programa e a essa edição que vai falar sobre essa polêmica, que é o direito da família que envolve pensão alimentícia. É um prazer estar aqui participando do quadro, E o tema da pensão de alimentos é extremamente relevante e importante porque ainda hoje me parece que existem muitos mitos e muitas situações criadas por aqueles que pensam em pedir uma pensão de alimentos e que na verdade não se confirma pelo que determina a lei. Então eu começo perguntando quando a pensão é devida aos filhos. Quais são os casos em que os filhos devem receber a pensão alimentícia? Quem é que tem direito a receber pensão de alimentos? Toda aquela pessoa que tem um vínculo de parentesco, seja consanguíneo ou por afinidade, e que não esteja em condições de suprir a sua própria mantença, salvo os filhos menores. Então, os pais têm o dever, a obrigação de prestar uma pensão de alimentos aos seus filhos para garantir a sua subsistência, a sua educação. E entre os cônjuges, existe o pagamento, existe essa obrigação da pensão alimentícia? Temos a pensão de alimentos entre os cônjuges dentro dessa situação não só entre os cônjuges, mas também entre os companheiros, porque temos a possibilidade da união estável, Então, havendo a dependência financeira ou a necessidade, pode pedir. Caso de pensão entre cônjuges ou companheiros, vamos afastar aquela ideia de que é só o homem que paga para a mulher pode pagar para o homem. Na guarda compartilhada, os cônjuges devem pagar a pensão alimentícia? Quem tiver a obrigação, é claro. O que nós temos? A guarda compartilhada, que hoje deveria ser, é a regra, é a lei, é o que a lei quer que se imprima nas relações de pais e filhos, é a criança conseguir transitar conforme a sua vontade com o pai ou com a mãe. E tanto o pai quanto a mãe continuam ambos com o mesmo poder de guardião. Então, eu sempre dou o seguinte exemplo, João e Maria se separam e têm um filhinho. A guarda é compartilhada, nenhum dos dois pode chegar e trocar o colégio dessa criança sem que o outro participe e diga, eu concordo com a troca do colégio. Entende, Antônio? É assim, uma situação em que a vida daquela criança continua sendo gerenciada de forma igual pelo pai e pela mãe. Então, ainda que a guarda seja compartilhada, ela obrigatoriamente tem fixado o seu domicílio, ou com o pai ou com a mãe. E isso não isenta de forma alguma a obrigação de pagar a pensão de alimentos. De forma alguma. Porque a criança tem uma série de necessidades fixas mensais que têm que ser supridas. E o que se vê, salvo raríssimas exceções, entre ex-cônjuges ou entre os genitores que conseguem ter um diálogo, que conseguem conversar e que conseguem fazer uma combinação e dividir as despesas dos filhos, quando se fala em dinheiro surge um ponto de atrito. E aí até as boas relações às vezes acabam ficando trincadas em função disso. Então, guarda compartilhada, a criança transita livremente com pai e mãe porque é um direito da criança, mas sim, aquele que não a tem no seu domicílio paga uma pensão de alimentos. Uma questão polêmica quando se fala em pensão alimentícia é sempre a questão do valor e do cálculo desse valor do pagamento. Ele é fixado em 30% do salário ou não? Existe outro cálculo? Como acontece isso? O que acontece? A pensão de alimentos ela é fixada de acordo com um binômio necessidade e possibilidade. E hoje já tem um trinômio, necessidade, possibilidade, razoabilidade. Então, a pensão ela não pode ser
tão alta, no sentido de que inviabilize a vida de quem paga, nem tão baixa, no sentido que não consiga fazer a mantença daquele que recebe a pensão, mas ela se chama pensão de alimentos, só que dentro deste pensão de alimentos, a gente tem incluído a conta da luz, a internet, a cura, a moradia, o vestuário, a funcionária da casa, o transporte, o presente do amiguinho, o uniforme do colégio, a educação, é tudo. E, na verdade, o que o juiz, quando recebe o processo, faz? Ele analisa a situação de quem está pedindo e de quem vai pagar e fixa um percentual que hoje em dia ele acabou ficando conhecido como é 30%. Não. Por que é 30%? 30% do salário mínimo, por exemplo, é o menor valor de pensão que hoje é fixado pelo juiz. E ele é destinado a quem? Ao catador de latinha, a pessoa que tem um trabalho informal e que não se consegue fazer uma prova de rendimento acima de um salário, acaba sendo fixado assim. O que as pessoas têm que tomar cuidado? Com essa situação de que quando tem mais de um filho com pessoas diferentes. Por quê? Porque eu sempre digo assim, a pensão de alimentos ainda é uma coisa no Brasil que funciona muito bem. Então, se a pessoa tem um dever de pagar uma pensão de alimentos para um filho e já está fixado, se depois tem um outro filho que também vai buscar um pensionamento, tem que tomar cuidado para não ficar extremamente onerado. Ou, ao saber que aquele segundo filho está pedindo a pensão, ele já tem que revisar a primeira para deixar os dois numa situação igual. A pensão precisa ser necessariamente em dinheiro? Há casos em que a pensão é in natura, ou seja, o alimentante acaba provendo escola, enfim, de outras formas que não seja dinheiro, pagamento em dinheiro especificamente? Há possibilidade, mas na prática isso não funciona. Por que não funciona? Voltamos à questão do dinheiro. No momento em que nós temos o alimentante dizendo assim, não, eu vou dar comida, eu vou dar roupa, eu vou pagar o colégio de forma direta. Não funciona porque tira a possibilidade de se executar esses alimentos da mesma forma como acontece quando se tem uma prestação em dinheiro. Além disso, na prática, isso é mais um fator que vai levar esse casal, ou os genitores, a se desentender. Porque se te pega num mau momento, e aí a mãe liga e diz assim, fulano, o filho cresceu, não tem tênis. Não, mas eu te dei um tênis há 2 meses atrás, não vou participar do pagamento desse tênis. Então, é motivo para ficarem se atritando. Porque tu vês assim, não rara vez, eu vejo pessoas que pagam 30% de salário mínimo de pensão de alimentos, isso dá o quê? R$281 e um quebradinho. E tem aquele que paga e diz assim, mas eu duvido que o meu filho gaste isso. Agora ela não para de ir ao cabeleireiro, está sempre fazendo luzes, comprando sapato, comprando bolsa. E eu rio, porque sabe quanto custa uma criança? Ainda que para quem paga a pensão seja um valor alto, aquele que tem ela em casa gasta muito mais, muito mais. Só que as pessoas não se dão conta do todo que tem nas necessidades da criança. O programa Nosso Direito dá uma pausa e depois do intervalo nós vamos conhecer as perguntas, as dúvidas da população nas ruas sobre o tema pensão alimentícia. Nós já voltamos. Como se faz para receber a pensão alimentícia? O primeiro passo é constituir um advogado particular ou um defensor. O profissional ajuizará uma ação de alimentos em favor do menor perante o Poder Judiciário. Se deferido o pedido, o juiz fixará alimentos provisórios com base na relação de parentesco. Depois, analisada a necessidade e a possibilidade do alimentante, o juiz proferirá uma sentença que determinará os alimentos definitivos. O valor poderá ser aumentado ou diminuído. Eu dou a minha vida pelo esporte. Acordo, durmo, almoço, janto natação. Cuido muito bem da minha saúde para ser um atleta cada vez melhor.
E não gosto de perder para quem não tem espírito esportivo. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. A gente tem que ser campeão também nas atitudes. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. Eu sou o Ninho e o Ninho também é o nosso lar. Separe o lixo orgânico do reciclável. A coleta vai melhorar. A cidade só fica limpinha quando o comportamento é bem casado. Todo mundo usando o ecoponto, combinado? Eu sou o Papo de Anjo e esse é o papo. Nos containers, coloque só o lixo orgânico. A cidade é tua e minha. Não jogue lixo em terrenos baldios, pra Pelotas não ficar tortinha. Não cuidar do lixo? Isso é falta de carinho. Qual o teu pastelzinho? Eu sou o Beijinho e só apareço aqui pra agradecer e mandar Um abração! Seja doce com Pelotas. ajude a manter a cidade limpa. Prefeitura de Pelotas. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Essa edição do programa Nosso Direito discute as questões a respeito da pensão alimentícia dentro do direito civil. Por isso recebemos a professora Sandra Castilho, da Faculdade Zé Anguera, que é especialista em direito de família e sucessões. Professora, eu pergunto agora, o que acontece quando o alimentante se nega a pagar pensão alimentícia ao filho? O que acontece? Pelo código anterior, 2015, houve essa alteração. Pelo código anterior se fazia a execução dos alimentos de duas formas. Pelo rito do artigo 733, que era o rito da prisão, pelo rito do artigo 732, que era a penhora de bens. O que acontece? Pelo rito da prisão naquela época, ela se dava pelo regime semiaberto. Então muita gente dizia assim, não vou te pagar, vou dormir lá na cadeia e azar é teu. Muito vi isso. Pelo rito da penhora, quem não tem nada para ser penhorado, não paga nada, a não ser que queira. Bom, veio o Código de 2015 e mudou essa situação da execução da pensão, que ficou bem interessante. Hoje, a execução se dá pelo rito da prisão, mas aí tem um detalhe, e isso é importante que as pessoas se atentem. Eu não posso ficar 5, 6, 7, 1 ano sem cobrar e resolvo cobrar pelo rito da prisão. Se eu fiquei 1 ano sem pedir, eu não tenho o imediatismo da necessidade. Então agora as decisões e a própria legislação diz o seguinte, pelo rito da prisão, tu cobras os últimos 3 meses vencidos e mais as que se vencerem no curso do processo até efetivo pagamento. Então, eu sempre para 3 meses. Bom, isso significa que se a criatura não paga a pensão há 2 anos, vai ficar perdoada a dívida? Não. Os meses anteriores a esses 3 meses eu vou fazer pelo rito da penhora, sempre contando daquela maneira, se a pessoa tem alguma coisa a ser penhorada. Sabendo que se sabe que no Brasil, quem tem um único imóvel, esse imóvel é impenhorável. Todo mundo sabe disso, é uma coisa que corre. Mas a Lei 8.009, que é essa da impenhorabilidade do bem de família, ela tem exceções e a dívida de pensão de alimentos é uma delas. Então, se o alimentante tem uma única casa onde ele mora com 6 filhos, mas ele tem uma dívida de alimentos com um filho fora deste núcleo familiar, essa casa poderá sim ser penhorada, ir a leilão para pagar a dívida desse filho credor. Agora nós temos uma dúvida da população nas ruas, é o quadro Nosso Direito nas Ruas. A minha dúvida é, quando o salário do pai aumenta, como fica a pensão da criança? Ela também aumenta?
A pensão de alimentos, quando fixada, ela pode ser um percentual sobre o que a pessoa ganha, e aí quando o salário aumenta, esse percentual automaticamente já vai majorar o valor. Ou quando ela é fixada em valores de salário mínimo, que aí é mais difícil de se fazer a prova. Mas o que tem que ficar assim bem claro? Que as questões que dizem com alimentos, elas podem ser revistas a qualquer tempo. Basta que haja a prova de alteração da situação de quem paga ou de quem recebe. Então, se tu, Antônio, hoje tens um salário fixo e essa é a tua renda e a tua pensão é 20%, por exemplo, do que tu ganhas, para um filho só, já vou deixar isso dito aqui, para um filho só o tribunal tem fixado em 20% do que a pessoa ganha. Se tu tens só um filho e tens uma fonte de renda hoje e é 20%, ok. Mas daqui a meses tu agregas uma segunda fonte de renda, vais trabalhar em 2 lugares. Estás trabalhando como jornalista e vais dar aula na faculdade. Basta fazer um pedido de que também haja um desconto desse percentual junto à tua folha de pagamento na faculdade. Então vai agregar as 2 rendas, 20% sobre as 2. Se tu pagas em salários mínimos, e quando fixada essa pensão de alimentos, ficou certo que tu ganhavas, vamos supor, 5 salários mínimos, se depois houver provas de que tu estás ganhando mais, como autônomo, seja como for a tua atividade, fazendo prova, pode rever. Professora, nós temos mais uma dúvida da população. Vamos ouvir. A quem a mãe deve procurar quando o pai ameaça ela, quando ela quer botar ele na justiça? Isso é muito comum. E é muito comum também aquela conversinha mansa que, na verdade, tem como objetivo apenas que a pessoa assine um recibo dizendo que recebeu a pensão quando efetivamente ela não foi paga. Pessoas que pagam 100 e pegam recibo de 200. Isso aí não pode, isso aí imediatamente tem que ter uma atitude daquele que é o guardião da criança quando pensionada, da criança ou do adolescente. Por quê? Porque a pensão é um direito do filho. Assim, eu também, aqui no meu escritório, às vezes me chegam mães com filhos de 15, 16 anos e que me dizem assim, eu nunca pedi, mas agora eu não estou aguentando as despesas porque é um adolescente. Bom, nunca pedi se fizesse errado, porque não é para ti, é para o teu filho. Então, eu sempre digo, se a mãe tem uma fonte de renda infinitamente maior do que o pai, ou vou tirar mãe e pai, o guardião do alimentado tem uma fonte de renda muito maior do que a do alimentante, não interessa. Pede a pensão, abre uma caderneta de poupança e guarda ali. Em algum momento ela vai chegar e vai dizer, olha meu filho, isso aqui foi o teu pai ou foi a tua mãe que ao longo dos anos contribuiu com esse valor para ti. Se não precisar, que bom. Agora, não pode tirar da criança esse direito, do filho esse direito. Agora nós temos mais uma pergunta. Eu posso pedir pensão antes do filho nascer? Esses são os alimentos gravídicos. Isso é uma lei, se eu não me engano, de 2010. E sim, bom, só que ela tem algum senão. Pela lei, a mãe grávida ajuiza a ação e o pai vai dizer o seguinte, se ele confirma que ele é o pai ou se ele tem dúvidas. No momento em que ele diz que ele tem dúvida, não se permite fazer o exame de DNA intrauterino, porque ele leva a gestante ao risco do aborto. Mas pode já nessa audiência ficar determinado o seguinte, que nascendo o bebê, se faça o teste de DNA e que se for pai, esse alimentante pagará X de pensão de alimentos. Então vai estar resguardando uma pensão futura. O que acontece que eu digo para os meus clientes nessa situação? Tem que cuidar, porque quando a pensão é fixada, ela retroage à data da citação. Então, se a mãe ajuizou a ação grávida de 3 meses, se passam mais 6 meses, o bebê nasce, vai fazer o exame, se tem o resultado do bebê com 3 meses,
A dívida retroage lá ao início da gestação. Então, ele, além de ganhar um filho, ele já ganha uma dívida também, porque essa mãe poderá executar e cobrar esse valor que lhe é devido. Da mesma forma, se o pai tem dúvidas, ok, não paga, mas guarda o dinheiro, porque se ele pagar, não se devolve pensão de alimentos, ainda que ele possa vir a reclamar a devolução desse dinheiro numa ação própria por ter se sentido enganado ou induzido a fazer um pagamento que não era devido, mas isso lá num outro processo. Vamos ouvir então mais uma pergunta da população? Os avós são obrigados a pagar a pensão? Essa pergunta é muito boa porque existe também uma má informação em relação a isso. A pensão avoenga a obrigação avoenga em relação aos netos, ela é uma obrigação subsidiária e complementar. Então não é assim, eu ajuizo a ação contra o Antônio, ele não me paga, então direciona para os avós. Não. Eu tenho que esgotar a minha cobrança de pensão no pai ou na mãe. E quando confirmado que essa pessoa não pagará a pensão para os seus filhos, aí eu posso buscar nos avós. Então ela é muito comum assim, quando nós temos um alimentante preso, quando eu tenho um alimentante falecido, quando eu tenho um alimentante ausente. O ausente é aquele que vai na esquina comprar leite, some e nunca mais volta. Nessas situações, sim, mas a pensão dos avós, ela é subsidiária. Outra coisa, o pai da criança, que é o obrigado a pagar a pensão, resolveu ter uma vida mais natural, mais solta. Então, ele se satisfaz perfeitamente com uma renda mensal de um salário mínimo. E os avós, pais dele, são multimilionários. A obrigação da pensão não é dos avós multimilionários, ela é do pai e na proporção do que ele ganha. O programa Nosso Direito faz um rápido intervalo e depois a gente segue falando sobre pensão alimentícia. É o último bloco dessa edição, não sai daí, a gente já volta. Quando a mãe passa a morar com um novo companheiro e o filho, o pai pode pedir a revisão da pensão alimentícia? Não pode. O relacionamento da mãe não interfere no valor. A revisão desse valor da pensão só poderá ocorrer se mudar as necessidades do filho e as possibilidades do pai de pagar. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca. A prisão é possível quando o devedor deixa de efetuar o pagamento das últimas 3 parcelas da pensão alimentícia. Será intimado pelo juiz e terá 3 dias para pagar. Caso pague, não será preso. Caso não pague, poderá ficar recluso de 1 a 3 meses e a dívida não acaba não. Poderá ser cobrado de outra forma, como protesto, bloqueio de contas bancárias e de bens. O
programa Nosso Direito está de volta e nessa edição o nosso assunto é pensão alimentícia e as polêmicas que envolvem esse assunto dentro do direito civil. Por isso a gente recebe a professora Sandra Castilho, que é especialista em direito da família e também das sucessões. Professora, nesse bloco eu inicio perguntando, quando o filho atinge 18 anos, a pensão acaba? Como funciona isso? O não querer pagar a ajuda na criação dos filhos é uma coisa assim que até hoje, 21 anos trabalhando com direito de família, me deixa muito impressionada. A impressão que eu tenho às vezes assim é que a pessoa deixa o casamento e esquece que tem filhos. Isso é uma coisa realmente muito complicada, porque a gente vê que às vezes o genitor está ajudando o filho, o enteado, mas não ajuda o próprio filho. Isso é uma coisa bem complicada, assim. Essas fraudes acontecem. A troca de endereço, os processos se arrastam por longos anos, mas o que eu sempre digo para todos os meus clientes, não pode esmorecer, não pode deixar de cobrar, não pode ser vencido pelo cansaço, porque isso é que o devedor quer. Não, eu vou te matar no cansaço e vou te dar quanto eu quiser depois. Não pode, não pode. Tem que denunciar, tem que entrar com ação executiva, tem que ficar buscando alternativas, até porque, no caso, por exemplo, do genitor que se some para não assumir o seu compromisso, aí nesse caso vai buscar nos avós. Em relação a quem recebe e que não destina o dinheiro pro credor, né? Que na verdade é o alimentado, como é que aquela criança que está sob a guarda desse até hoje sobreviveu? Houve o aporte financeiro. O que não existe? Uma prestação de contas em relação aos alimentos. Até tem uma previsão no código. Mas acontece o seguinte, se provado que aquele dinheiro está sendo usado para outras coisas, não vai se resolver dentro desse processo do direito de família. Vai ter que ter um outro processo em que o genitor que se sente lesado ou o alimentante que se sente lesado vai buscar uma reparação por aquele mau uso do dinheiro da criança ou do adolescente. Mas isso é muito exceção. Isso eu te digo assim, olha, é muito exceção. O que se vê são mães desesperadas, porque têm os filhos e não tem um aporte do pai ou da mãe, né? Porque isso é bem comum. Ontem até no tribunal, eu tive no tribunal numa sessão da 8ª Câmara Civil e me chamou a atenção assim que ontem eram ações contra mães que num determinado momento da vida pegaram suas coisas, foram embora e deixaram as crianças com os pais. Isso acontece. Muito. E cada vez mais. Cada vez mais. Se tem assim uma ideia fixa de que filho é da mãe. Não mais. Não mais. O filho é daquele genitor que tem as melhores condições de criar o filho. O pai que tem as melhores condições de criar o filho. Que melhores condições são essas financeiras? Não só de suporte, de acompanhamento, de educação, de manter a criança em padrões de higiene. Esse é o pai que fica com o seu filho. Professora Sandra Castilho, a gente infelizmente não tem mais tempo, ficamos por aqui. A gente queria agradecer a sua presença aqui no programa Nosso Direito. Eu que agradeço e eu só quero deixar assim uma última mensagem. Não abram mão de buscar a pensão de alimentos dos filhos, seja quem tiver a guarda. Se é o pai, peça para a mãe. Se é a mãe, peça para o pai. Não pode tirar da criança um direito que é dela. Aquilo ali, ainda que vá para uma caderneta de poupança, é dela. Não pode abrir mão disso. E essa edição do programa Nosso Direito se despede por aqui. Voltamos numa próxima. Esperamos que você tenha gostado. Até lá.